Canal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais um vlog, mas dessa vez é um vlog de leitura. Eu já iniciei a leitura e aí gravei só um trechinho aí, mas eu vim conversar com vocês um pouquinho. Todo mundo sabe que eu tô bem devagar, bem lento nas minhas leituras. E eu tô naquela fase de começar um livro, ler 5, 10 páginas e largar e começar outro, e ler 5% e largar e começar outro. E nada me agrada, nada vai, nada funciona. Então, eu sei que juntou aí tudo que aconteceu ultimamente, que eu falei pra vocês no outro vlog, que eu parei de ler e tal. E aí juntou com uma ressaca literária, enfim. E aí já fiz um vídeo aqui também falando de todos os livros que eu li, né, no primeiro trimestre, que foram bem poucos. Então, todo mundo sabe que tô bem devagar. Mas nessa de começar um livro e largar, eu comecei um que eu gostei. Aí eu vou contextualizar vocês o que aconteceu. Esse livro saiu adaptação pro cinema, tá no cinema ainda. E eu fui no shopping passear, aqui da minha casa é muito longe o shopping, né? Inclusive eu postei também no outro vlog pra vocês. E aí eu fui pro shopping, chegamos lá, não tinha mais cadeira livre pra assistir naquela sessão que a gente queria. E na outra sessão era muito tarde, era só 10h30 da noite, então não dava pra assistir o filme. E a gente acabou não assistindo, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito assistir esse filme. Mas eu pensei assim, gente, foi um sinal do universo. Se eu não conseguir assistir o filme, é porque eu queria muito ler o livro, então eu vou ler o livro primeiro. E aí eu comecei como quem não quer nada. O livro é Devoradores de Estrelas. E aí eu falei, bom, já que eu tô nessa de começa um livro e não lê, e começa e não lê, eu vou começar esse, não custa. E eu comecei, e aí quando eu vi que engrenou, eu falei, eu vou gravar vlog, porque vai me incentivar a ler mais, né, gente? Quando eu gravo, pelo menos eu sinto que eu vou ler lá, porque eu tenho que gravar, eu tenho que postar lá. Então, querendo ou não, é um incentivo. É certo? Não sei, mas é um incentivo pra mim, que estou bem ruim nas leituras. Então eu comecei ele, e aí quando eu fui ver, eu comecei de noite, e aí ontem cedo, que ontem foi domingo, eu tava em 9%. Daí eu falei, não, peraí, vamos começar a gravar. E aí eu mostrei pra vocês. E eu li 10% dele ontem, então eu cheguei em 19%. Eu tô amando ler as partes do cientista aqui, que ele é um professor, né? As partes dele explicando o que tá acontecendo, e aí envolve muita matemática, envolve muitas palavras difíceis. Gente, eu tô amando ler isso, sabe? Fiquei muito feliz que deu certo, engrenou a leitura, eu falei, bom, vamos aproveitar, né? Então eu estou atualmente em 19%. E a minha meta é ler 10% todos os dias. Não sei se eu vou conseguir, pode ser que seja muito pra mim, mas ontem eu consegui ler 10%, eu tava em 9, cheguei em 19%. Não sei se vai ser muito pra mim, se eu não conseguir tá tudo bem, mas a meta é terminar nesse vlog. Nesse vlog aqui ainda, a gente vai terminar esse livro. Devoradores de Estrelas é sobre um professor que ele acorda um dia e ele tá em um lugar totalmente aleatório, né? Ele não tá na Terra, ele não tá no planeta Terra, né? Ele tá dentro de uma espaçonave. Ele começa a ter... Ele não lembra nada que aconteceu, como que ele chegou até ali, mas ele tem alguns lapsos, né? Tentando lembrar o nome dele, tentando lembrar o que aconteceu, quem que ele é. E ele vai lembrando aos poucos. Como eu disse, tô em 19%, então eu tô muito pouco ainda. Mas é bem legal, ele tá lembrando que ele era um professor, que ele foi chamado pra estudar. Eles descobrem como se fosse uma vida fora da Terra. Então ele foi chamado pra estudar isso, porque ele é muito esperto, não sei o que e tal. Então é muito legal mesmo. Eu gosto de todos os detalhes, tanto do passado dele, ele lembrando do passado, quanto do presente. Ele ali dentro, tem um robô com ele, que ajuda, que fala com ele, né? Uma voz que fala com ele. Muito legal mesmo. Ele descobrindo as coisas, ele descobrindo, tipo, ele vê tal coisa e ele fala o nome daquilo. Aí ele mesmo pensa, como que eu sei o nome disso? Porque ele não lembra, né? Então é muito legal mesmo, tá muito bom. O único problema ruim é que o único livro que deu certo, que é esse aqui, o e-book dele tem 600 páginas. Então, assim, pra quem não tá lendo nada, ler um livro de 600 páginas é uma cacetada. Só que foi o único livro que deu certo comigo, gente. Eu comecei vários. Comecei até livros físicos que eu tenho aqui em casa. Comecei vários mesmo. E nenhum deu certo. Então, assim, vai ter que ser esse aqui, né? O meu e-book tem 616 páginas. O físico tem um pouquinho menos, mas é por aí. Em torno disso mesmo. Umas 500 páginas, eu acho, esse livro. Fazer o quê? Estamos aqui, né? Então estamos em 19%. Hoje comecei ontem, domingo.
Na verdade, eu comecei sábado à noite, de sábado pra domingo, mas enfim. E é isso, vocês vão me acompanhar, eu vou gravando o que eu puder gravar pra vocês aí, tá? Eu tenho mais um vídeo pra gravar pro YouTube hoje ainda. Eu vou ler ele e aí vocês vão me acompanhando. Olá, meus vlogudos, como estamos? Talvez eu esteja aparecendo lá atrás no reflexo do espelho, depois eu corto na edição. Vim conversar com vocês sobre a minha leitura atual, que é Devoradores de Estrelas, que todos sabemos, que eu estou lendo, né? E ontem eu acabei lendo mais do que eu devia. Como era leitora. Então, ontem eu devia ler até 40%, eu li até 45%. 47, parei no capítulo 14 e li até 47%. Eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu tô achando até agora, tá? Se eu for dar uma nota pra ele agora, eu ia dar 5 estrelas. Ponto. Tô amando o livro. E... Vem aqui com a mamãe, gatinha da mamãe. Ai, meu Deus. Tô chegando na metade do livro e já tá acontecendo muita coisa. Então tem uma coisa bem importante acontecendo. Eu não sei se esse livro é triste, eu não sei qual que é o final dele. Eu vi alguns recortes no TikTok do filme, da adaptação pro cinema. Então eu não sei, mas eu tô sentindo que vai ser triste o final do livro. Mas enfim, só lendo pra saber, né? Eu tô amando, hoje eu deveria chegar em 50%, mas como eu tô em 47%, eu vou tentar chegar em 57%. Eu vou tentar ler 10% hoje. Mas a meta de hoje praticamente tá lida, né? Porque eu li ontem. Era pra chegar em 50 hoje. Enfim, tô amando demais. E aí, gente, não tem muito o que falar sobre, porque eu tenho medo de dar spoiler. A parte que eu tô agora, eu não sei se tem na sinopse do livro. Então eu tenho medo de acabar falando, agora na parte que eu tô, aconteceu tal coisa. E ser um baita spoiler, entendeu? Então, eu não vou falar. Mas é uma parte que tá acontecendo algo bem importante no livro. E que tá muito bom mesmo. E aquele negócio continua, aqueles detalhes do espaço, detalhes da estrela, que você consegue imaginar o que tá acontecendo ali. Enfim, tá muito bom mesmo. E aí, engatando a conversa, eu queria falar com vocês sobre o Mac Livros, né? Que todo mundo deve estar sabendo aí, que é um aplicativo que o governo criou pra gente ler livros gratuitos lá, alugar os livros e ler, né? Cadê meu aplicativo? E aí, gente, o que aconteceu? Eu tava passando... Eu adoro ficar vendo post de indicação dos livros no Mac Livros, né? E aí eu tava passando algumas indicações, eu fico vendo indicações toda hora de livros lá. E aí apareceu a indicação de ninguém mais, ninguém menos, que esse livro da Conceição Evaristo, Canção para Ninar no Menino Grande. Eu queria largar tudo que eu tava fazendo pra ler ele. Tudo. Mas, como eu já não tenho muita coisa pra largar, pra ler ele, eu vou esperar, né, pra começar ele. Eu vou ler a meta de hoje. Eu acho que eu não vou conseguir começar a ler ele, porque eu tenho a meta de hoje pra ler de Devoradores de Estrela. Mas eu quero muito ler. E se eu conseguir ler, se eu conseguir nesse vlog, eu aviso vocês, senão eu faço até um outro vlog pra ler. Enfim, eu quero fazer um vlog lendo no Mac Livros em si, pra ver como é que é a experiência e tal, que eu não li nenhum ainda, né. Mas enfim, eu fiquei muito feliz, gente. Toda hora eu acho uma indicação de livro bom aqui no Mac Livros, que eu não sabia que tinha aqui. Sabe? Muito livro mesmo que eu não sabia que tinha. Eu vou terminar de ler a minha meta de hoje, de Devoradores de Estrelas. E é isso. Se eu conseguir, eu leio, mas eu tenho outras coisas pra fazer. Eu vou assistir algo. Ai, como é que você faz isso? Eu não sei também. Muita gente não consegue, mas eu consigo ler e ouvir, assistir algo. É isso.
Eu vou colocar as metas em dias, vou ler. E aí eu venho conversar com vocês, qualquer coisa, qualquer novidade aí eu venho avisá-los. Esqueci de comentar com vocês que eu tô amando ler desse jeito aqui, de ladinho, os cria, no tablet. Porque eu sinto que eu leio mais, eu não sei. A letra fica bem grandona também. Eu tô amando ler assim, gente, de lado. Que coisa, né? Enfim. Muito bom. Né, Romeu? Tímido. Oi, gente, tudo bom? Eu acho que a qualidade desse vídeo vai ficar um pouco ruim, eu tô gravando de noite, mas eu queria vir atualizar vocês sobre a leitura de Devoradora de Estrelas. Eu fiquei quinta e sexta sem ler nada e fui ler ontem, era 1h pouco da manhã, então já era hoje, já era domingo, né? Mas enfim, eu fui ler, era 1h pouco da manhã, porque eu não tive tempo durante o dia, tava fazendo faxina aqui em casa, foi uma loucura, então eu acabei ficando sem ler e fui ler ontem.
Hoje eu tava na minha mãe, gravei até um takezinho aí que eu tava lendo lá, enquanto ela tava ocupada, e eu cheguei em 90% do livro. Eu quero muito terminar, se eu conseguir terminar hoje ainda, que é domingo, eu vou ficar satisfeita. E aí amanhã eu venho conversar com vocês. Se não, amanhã eu termino ele e venho conversar com vocês mesmo assim. Mas enfim, faltam 10% pra terminar a leitura, eu tô muito feliz, muito empolgada. A questão da tristeza que eu falei que teria, teve uma parte meio triste ali, meio tensa, mas ainda não era o que eu achei que teria. Eu tô esperando esses 10%, o que vai acontecer. Muita coisa pode acontecer em 10% do livro ainda. E eu tô com um pouco desse receio do que pode acontecer. Eu ainda tô com aquela teoria que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que vai ser algo triste, mas agora é só lendo pra saber. E amanhã eu venho, finalizo o vlog e converso com vocês o que eu achei da leitura. Oi, vamos falar sobre Devoradores de Estrelas. Terminei a leitura deste vlog e vim conversar com vocês, porque eu preciso alinhar as minhas ideias também, então é bom conversando com vocês que eu vou colocando tudo em ordem aqui na minha cabecinha. Bom, Devoradores de Estrelas é sobre uma nova vida que é descoberta e essa vida está consumindo o sol, né? Essa nova vida, essa nova forma de vida precisa da luz do sol para sobreviver. Eles descobrem de onde vem essa vida, de onde tá vindo a vida de Vênus, parece, é uma coisa assim. E aí eles mandam 3 astronautas para combater essa nova forma de vida. O problema é que esses 3 astronautas que vão combater essa forma de vida, eles não vão voltar mais, porque eles vão para outro sistema solar, eles precisam ir para outra estrela solar, né, outro sol, combater essa nova forma de vida. Então eles não vão voltar mais para a Terra. É uma missão suicida. E nisso a gente vai acompanhar o Grace, que é um astronauta até então, a gente vai descobrir a história dele depois. É um astronauta que é enviado e é o único que sobrevive de 3 tripulantes, por causa de outras questões lá também. É muito longe a viagem, são 4 anos para chegar, 4 anos lá para eles, lá no universo. Para nós aqui se passam 13 anos aqui na Terra. Então são 4 anos lá que eles precisam ficar em coma para não surtar. 4 anos até chegar lá, resolver tudo e mais 4 anos para voltar. E aqui na Terra seriam 26 anos total. Então, enfim, tem tudo uma questão aí e só o Grace sobrevive. A questão é que o Grace era um professor aqui na Terra. Ele é muito inteligente, mas ele era um professor. Ele não é treinado para ser um astronauta. Então a gente vai descobrindo conforme o livro vai correndo. Eu acho isso muito legal, essa dinâmica no livro, porque são divididos alguns capítulos, algumas partes. Então tem a parte ele contando ali o que ele tá passando, ele acordando, ele descobrindo que ele não tá na Terra, ele tentando descobrir aonde ele tá, em que sistema solar que ele tá, quando ele percebe que não é o Sol que ele tá olhando, e tudo que ele começa a reparar. E aí daqui a pouco ele tem uma lembrança e volta a contar a história dele lá na Terra e como que ele foi parar ali. Então, até o final do livro, praticamente, a gente tem esses capítulos contando como que ele foi chegar até ali. Como que ele passou de um professor do ensino fundamental até um cara que tá lá, que vai descobrir o que acaba com essa vida que tá acabando com o Sol, que tá destruindo o Sol. Então é isso que a gente vai acompanhar. O livro é muito bem humorado, muito bem escrito. Grace é um personagem muito engraçado, ele é um personagem muito humano. O que acontece? A gente tem muita humanização no livro, porque é um livro que se passa num sistema solar diferente, numa história diferente, e a gente tem o Grace, que é um humano lá, perdidão, sabe? Então a gente tem muito essa questão de raiva, de ficar com raiva, sabe, de ter sentimentos, de chorar, de ficar muito alegre, de pular, que coisas muito humanas mesmo a gente tem no livro, isso é muito legal. É um livro que me prendeu desde o começo, vocês estavam vendo aqui eu falando que foi o único livro que me prendeu, é um livro grande e foi o único que me prendeu do início ao fim, me emocionou, me deixou chocada muitas partes, tem, como eu disse novamente, tem aquela questão muito humana, então tem algumas coisas que acontecem no livro que você fica muito chocado, como o ser humano pode agir em momentos de muita tensão, porque eles estavam com medo que o planeta Terra ia
dessa pra melhor, ia virar camisa de saudade, né? Porque o sol tava acabando, a luz do sol tava sendo consumida, e uma hora isso ia prejudicar a Terra e ia ser muito pouco tempo. Então, eles estavam muito preocupados com isso, e o ser humano começa a agir de uma forma muito maluca, né? Ao saber que o planeta Terra pode sim acabar, a vida na Terra pode acabar. Então, o ser humano fica muito louco, e é muito estranho você acompanhar isso, sabe? As coisas que as pessoas são capazes de fazer pra salvar a sua vida, pra salvar a Terra. Enfim, então é um livro muito legal. Tem a questão de vida alienígena, que tem explorado muito, é muito bem explorado nesse livro, tanto a questão dessa vida alienígena que consome o sol, que é uma ameba ali que consome o sol, que precisa da luz solar para sobreviver, e ela também está na outra estrela, outro sistema solar. E eles estão consumindo essas luzes. E aí ele descobre, nessa excursão dele até esse novo sistema solar, que também existem outras vidas, outras formas de vida alienígena, que também precisam salvar o seu próprio planeta. Porque o Sol também está sendo consumido lá. Então eles também precisam salvar o seu próprio planeta. E eles vão se juntar, o Grace e o Rock vão se juntar para salvar cada um o seu planeta. O livro foi, assim, todo muito emocionante, muito tenso. Uma coisa me pegou muito, o final. Eu tô falando pra vocês aqui desse final desde, sei lá, metade do livro, que eu tava achando que o final ia ser triste, que eu tinha uma teoria pro final do livro. E aconteceu totalmente ao contrário da minha teoria. Então eu não sei se eu fiquei muito em choque ou se foi uma decepção. O final, pra mim, eu acho que não esperava esse final. Não sei se por não ser o que eu esperava ou por não ser o que supriu as minhas expectativas. O final ali, os últimos 5%, nem 5%, gente, acho que os últimos 3%, que é só a explicaçãozinha do final ali, não me agradou de todo. Só que daí eu fiquei pensativa, por isso que eu queria vir conversar com vocês. Foi um livro, assim, que foi tão incrível pra mim, tão incrível, e eu vou dar 4 estrelas por causa do final. Tipo, eu vou tirar uma estrela toda, ou meia estrela, né? Tipo um 4,5 ali, porque o final não me agradou, porque o final não foi o que eu queria. Então vale a pena eu dar 4,5 para um livro que foi incrível, o livro todo, e ali em 97% do livro não me agradou o final. Então isso me pegou muito. Eu não sei a nota, não sei a avaliação, e eu não sei nem o que achar desses 3% do livro. Mas foi 97% bom. Então, por que por causa de 3% eu vou estragar minha experiência de leitura, não é mesmo? Eu esperava que acontecesse outra coisa, sei lá, um outro final ali, mas esse foi o final que o autor colocou, então tá bom, a gente vai aceitar. Outra questão que me pegou um pouquinho é que a história se passa numa época que tem muita tecnologia, né, que tem muita, eles conseguem mandar essas pessoas para outro sistema solar, não sei o que, tá, tem muita tecnologia, mas não tem a questão de comunicação com a Terra. Eu achei que faltou isso, essa comunicação com a Terra, porque pelo menos os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, tem essa comunicação, tem uma forma de se comunicar com a Terra. Recentemente, a gente teve astronautas que foram mandados para a Lua. E também tem essa comunicação. Eles conseguiam mandar imagens da Lua, da Terra pra gente, da Lua também, aqui pra Terra, pra gente, né? Eu recebi. Pra gente aqui, mesmo eles estando lá, eles não precisaram chegar na Terra para mandar. Então, por que que não tem essa tecnologia? Será que é porque é outro sistema solar? Não foi explicado isso, sabe? Então, será que é porque foi em outro sistema solar muito longe? Aqui o tempo na Terra se passou 13 anos até eles chegar lá naquele sistema solar. Então, se passaram 13 anos aqui. Então, é por isso? É porque é muito longe, provavelmente? Não teria como mandar uma mensagem para a Terra, não teria como entrar em contato com a Terra. Eu acho que é isso. É uma teoria minha, porque não foi explicado no livro, mas eu senti falta. Acho que poderia ter pelo menos uma forma de se comunicar, mesmo que ele mandasse uma mensagem que demorasse 10 anos para chegar aqui, mas acho que poderia ter isso, sabe? Então isso aí me incomodou um pouquinho. Mas, enfim, como eu disse, foram essas duas coisinhas. O livro é muito bem humorado, o livro trata questões científicas incríveis, é muito legal, parece que você está estudando sobre a vida fora da Terra, a vida alienígena, sobre outra estrela, sobre outros planetas. Parece que você está estudando, parece que você sentou e está lendo um artigo científico, de uma forma positiva, né? Não de uma forma ruim. É muito legal essa exploração, essa forma como ele escreve no livro isso pra você, de uma forma que não fique enjoativo. Pelo menos não pra mim. Pode ser que alguém ache cansativo? Pode ser, mas pra mim foi incrível. Eu lia cada linha, eu lia cada
parte desse livro, quando ele estava explicando essa nova forma de vida que surgiu, que estava consumindo a luz do sol. Tudo, desde o começo ali, ele explicando. Ele é muito nerdzão, ele é professor, mas ele é muito nerd, assim, sabe? E ele explicando detalhadamente o que era cada coisa. Gente, eu li aquilo ali, parece que meu cérebro tava, nossa, explodindo, assim, de tanta informação. De uma forma muito positiva, de uma forma muito boa. Eu amei isso. Teve suas questões, sim, negativas, porque nada é perfeito, mas eu acho que por ter sido um livro que me tirou da ressaca literária, o único livro que eu consegui dar continuidade, porque eu não tava conseguindo ler nada, eu acho que ele merece, sim, ser 5 estrelas, se não um favorito. Mas a gente vai pensar muito sobre isso. Quando eu termino um livro, eu fico muito pensativa sobre ele, principalmente quando ele me causa essa sensação de eu não sei o que pensar sobre esse final, ou o que nota, que avaliação que eu vou dar para ele. Aconteceu isso com Uma Vida Pequena, por exemplo, que foi um livro que teve um misto de emoções e muita carga, um livro muito pesado, né? Já aconteceu isso com alguns livros, sim, comigo, de eu ler e parar de ler, terminar a leitura e pensar, tá, mas o que eu achei, sabe? Qual que vai ser a minha nota? Qual que vai ser a minha avaliação para essa leitura? Mas eu não sei ainda qual vai ser, se vai ser 4,5, se vai ser 5, se vai ser favorito. Eu acho que, como ele me pegou muito esse livro, como eu fiquei muito apegada com os personagens, eu não queria terminar esse livro, e como a forma que ele me pegou mesmo, tanto até da questão de me tirar da ressaca literária, eu acho que ele vai acabar, sim, sendo um favorito, mas uma coisa mais aqui dentro, sabe? No meu coração, assim. Eu amei o Grace, eu amei os personagens desse livro, são muito bem escritos. O Rock, né? Que eu não quero falar muito pra vocês, pra não dar spoiler da leitura. E o livro também foi adaptado pro cinema, então logo ele vem aí pros streamings, né? Pra gente poder assistir em casa. Então, não quero contar muito pra vocês, pra não dar spoiler, né? Não li a sinopse, não sei até onde a sinopse fala. A sinopse também dá alguns spoilers da leitura, então não sei até onde a sinopse vai, mas eu não vou falar muito pra vocês. Mas enfim, os personagens principais são muito bem escritos, principalmente os personagens que são ruins, né? A personagem em si ali que tem que ser ruim, que tem que ser rude, é muito bem escrita. É uma personagem que você quer morrer de ódio, sabe? Então, assim, tudo. É um livro bem escrito, é um livro bem humorado, é um livro inteligente, é um livro cheio de informações muito interessantes, muito legais, e eu amei. Eu amei. Esse final me pegou um pouco, que eu achei que poderia ser um pouco melhor, mas tem várias questões, gente. 2001 também me causou essa questão do final, quando eu li, então é normal. Eu acho que principalmente livros de ficção científica, eu tenho que ler mais ficção científica, eu tenho que pegar o jeito aí com essa questão de finais meio alternativos, meio distópicos. Mas enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre o livro. Novamente, é um livro muito inteligente, é um livro muito bem humorado, é um livro que pode ser que tenha alguns furos no meio da história, algumas questões do tipo assim, a gente tem um desafio muito grande, a gente não sabe como que a gente vai fazer isso, e do nada, pá, eles têm a resposta, eles são muito inteligentes, eles têm a resposta. É porque tem muita tecnologia, ou é porque o autor quis facilitar essa parte da história para não ficar muito chata? Então tem todas essas questões. Mas pra mim, pessoalmente, Cal foi um livro incrível, foi um livro muito bom, desde o começo, me fisgou, não tem capítulos grandes, não tem palavras diferentes, tem uma parte muito legal no livro também, uma questão bem legal, que os humanos têm a mania de dar nome para as coisas, né? Então a nave deles tem um nome, aí eles descobrem essa nova vida que está consumindo o sol, e eles dão o nome de astrofágicos. Então, tudo eles dão nome. E quando eles conhecem outra forma alienígena, que nós também somos alienígenas para as outras vidas que existem, se é que existem, eles acham muito estranho, tudo o ser humano tem que dar nome. Tudo o ser humano tem que dar nome. Então ele descobre a vida alienígena, ele dá um nome. Aí ele descobre tal coisa, ele vai lá e dá um nome. Aí daqui a pouco perguntam pra ele, tá, a sua cadeira tem nome? Aí ele fala, o Grace fala, não, minha cadeira não tem nome. Ué, por que a sua cadeira não tem um nome, mas a sua nave tem um nome? Então é muito legal. Tem muita questão assim que é do cotidiano nosso, é mania de dar nome. A gente tem, o brasileiro tem, o ser humano tem esse hábito, e a gente fica. Parei pra pensar e falar, realmente, a gente dá nome pra quase tudo, né? Então é muito legal, gente. Enfim, foi um livro divertido, foi um livro inteligente, foi um livro curioso. Eu amei ler, eu amei descobrir sobre tudo que foi citado ali, até os que são invenções, coisas que não existem. E as coisas que existem, tipo o outro sistema solar, e o tempo na Terra, que é diferente do tempo no espaço, tudo. É muito legal, muito curioso. Eu amei. Eu vou atrás de outros livros que falem sobre isso também, porque eu gosto muito desse tema. Eu só tenho preguiça de ler, confesso.
Até porque os livros geralmente de ficção científica são gigantes, né? Mas enfim, então, creio que é isso. Falei praticamente tudo que eu tinha pra falar. Espero que eu não tenha esquecido de falar nada sobre o livro, mas eu amei. Eu amei, foi incrível, me tirou da ressaca literária, foi um livro que eu consegui ler. Eu acho que eu devo ter levado umas 2 semanas pra ler ele, o que é incrível pra quem não tava lendo absolutamente nada. E eu tô muito feliz. Terminei ele hoje. Hoje é dia 4 de maio. E eu consegui terminar ele. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz mesmo. E muito feliz de poder compartilhar com vocês também, que me dá um gás, me dá um ânimo compartilhar com eu tô lendo aí com vocês. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vlog por aqui. Ainda tenho que editar e deixar ele no jeitinho pra postar nesse domingo que vocês estão vendo. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado neste vlog de leitura. Eu amei ler com vocês. Eu amo ler e gravar na companhia de vocês. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo domingo.